Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. O assunto de hoje é morte. É a resenha desse livro aqui, Johnny, Essa Noite Pedirão Sua Alma. Venha refletir comigo. Perguntas para você. No dia 4, o dia em que Johnny enfrentou a morte, aqui no início do capítulo tem algumas perguntinhas e eu gostaria de fazer elas para você refletir sobre isso. O que aconteceria se você soubesse o dia da sua morte? O que você faria antes de morrer? Você se arrependeria de coisas que fez? E de coisas que não fez? Pediria perdão? Perdoaria? Buscaria a Deus? Ou permaneceria incrédulo? Você acredita no céu e no inferno? Acreditaria? Isso, praticamente isso. Pense, o que você faria no dia da sua morte? Se você soubesse que ia morrer, o que você faria? Eu tenho uma dica para vocês. Todo dia é uma incerteza. Nós nunca sabemos o dia da nossa morte, só sabemos que um dia ela vai acontecer. Todo dia é um dia, nós temos que viver esse dia como se fosse o único dia da nossa vida. Nós planejamos o futuro, nós nos preocupamos com coisas demais, só que o mais importante é saber que Deus deve ser o centro do nosso viver. Se nós estamos em paz com Deus, o resto não importa. O resto é tudo material, tudo que a traça e a ferrugem vai corroer, que o ladrão vai roubar. Então, para que ficar juntando coisas nesse mundo se o mais importante está lá no céu? Vamos nos preocupar em ser boas pessoas e ter um coração do bem, ter um coração transformado por Deus, amar o próximo e cumprir os mandamentos de Deus aqui na terra, porque não sabemos nem o dia e nem a hora que isso vai acontecer e devemos estar preparados em todo momento. Essa é uma reflexão muito importante e eu tinha que trazer ela aqui para vocês. Vou fazer a resenha deste livro aqui, Johnny, Essa Noite Pedirão a Sua Alma, do Lúcio Barreto. É um livro bem curtinho, você lê em 2 dias. Tem 86 páginas, ele é dividido por capítulos. Cada capítulo conta um dia, eu acho. Primeiro dia, o dia de Johnny. Segundo dia, o dia de cão para Johnny. Terceiro dia, o dia da missão impossível de Johnny. Quarto dia, o dia em que Johnny enfrentou a morte. Quinto dia, o dia em que Johnny se vingou da morte. E hoje, o dia de vencer a morte, que é uma reflexão que ele traz para você. Sim, esse livro vai falar sobre morte e ele é muito interessante, eu super recomendo ele. É uma reflexão que o autor traz através da história de Johnny, que é uma ficção, mas que vale a pena refletir sobre isso. É a história de um rapaz que morava com a mãe, porque o pai traiu a mãe, ela foi morar sozinha, com um filho. E ele trabalha numa locadora, não sei se isso é importante, mas ele trabalha numa locadora. E ele recebeu um dom, um talento, e ele via em cima da cabeça das pessoas um número. Daí, depois que ele viu o primeiro número, a pessoa morreu e ele não entendia o porquê. Depois de umas 2 mortes, eu acho, que ele foi entender o que significava aqueles números, que era o dia e o mês da morte da pessoa, daquele ano. E aí, quando ele pensou nisso, ele ficou, tipo, atordoado. Nossa, o que eu vou fazer? Eu sei o dia que a pessoa vai morrer e tal, como que eu posso? O que eu faço com isso? Imagina, um jovem que tá todo detonado, destruído, que era crente, mas depois deixou de ser crente, estava desviado, conseguia ver o número, o dia da morte da pessoa. O que ele ia fazer com isso? Ele mesmo não sabia o que ele ia fazer. A única coisa que veio na cabeça dele foi que, vou tentar ajudar essas pessoas a não morrerem nesse dia. Daí ele foi tentar ajudar, só que não deu certo, a pessoa morria mesmo assim, porque ele estava determinado. Aí até que no dia do aniversário dele, ele
olhou no espelho e viu o dia da morte dele, que era no dia do aniversário dele. E ele ficou desesperado. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Esse é meu último dia. Aí que ele contou pra mãe dele. E a mãe dele não acreditou nele. Não sei o que ela tinha na cabeça, só sei que ela não acreditou na história dele. Aí ele tinha contado pro amigo dele, o melhor amigo dele também. O amigo dele ficou revoltado, porque ele não entendeu e também não queria acreditar na história dele. Aí ele foi passando. No começo do dia, ele queria ficar em casa pra ele não dar guarida pra morte. Só que depois ele, já que eu vou morrer, é melhor eu sair logo. Então ele saiu, passou o dia fora. E aí ele passou muitas coisas e tal. E ele passou o dia inteiro tentando descobrir como que ele ia se livrar daquele dia que era dele morrer. Só que foi só no final que ele lembrou de um homem que tinha falado pra ele, acho que era um encontro numa praça, alguma coisa assim. Ele tinha falado que era só pode dar vida quem tem a vida. Aí ele achou o cartãozinho desse homem, foi lá na praça, que também foi uma dificuldade para ele chegar nessa praça, porque ele estava sendo perseguido por um bandido que ele tinha fugido no outro dia. E aí chegou na praça, o homem, né, pregador, tava pregando. E aí no final, quem quer aceitar Jesus? E ele, né, não vai perder nada. Aceitou Jesus e aí ele recebeu o livramento da morte dele. Qual que é a mensagem que esse livro passa? Você só vai se livrar da morte se você tiver Deus que dá a vida eterna. O que é a vida eterna? Lá em João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele ainda fala em outro versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é esse? É Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a gente não vai chegar a Deus se não for por ele. Outra coisa, a vida eterna a gente consegue através de Jesus. Nós precisamos aceitar Jesus no nosso coração, porque é Ele que nos dá a vida, e viver para Ele, por Ele. Que aqui, depois que terminar essa parte aqui, nossa curta jornada aqui na Terra, vai ter a vida eterna ou a morte eterna. E aí, o que isso significa? Depois que você morrer, foi enterrado lá no chão, seu espírito, ele vai para 2 lugares. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Se você viveu uma vida toda errada aqui na Terra, se você viveu uma vida de pecado, sem arrependimento nenhum, bebeu, idolatria, todas essas coisas que todo mundo sabe que é pecado, e não entregou a sua vida para Deus, andou no caminho largo, recebeu tudo que o mundo dá, sinto muito te dizer que essas coisas fazem a gente ir pro inferno. Os crentes, eles são santos? Não, ninguém é santo, ninguém é perfeito, tá? Mas o que é a crente? Nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador e receber Ele no nosso coração e ter uma vida nesse caminho, porque quem é de Jesus tem uma vida diferenciada, anda pelo caminho estreito. Nem tudo que é lançado para mim me convém. Então a gente tem que abrir mão de muita coisa. É assim que é a vida do crente. Mas só que enquanto a gente está abrindo mão aqui na Terra, nós sabemos que um dia, depois que a gente morrer, nós vamos ter a vida eterna lá no céu e morar com Deus. Então pense nisso, reflita sobre isso, porque é muito importante refletir como que está sendo a nossa vida aqui na Terra e como que eu estou me comportando aqui na Terra. Eu estou sendo a imagem e semelhança de Deus ou eu estou sendo a imagem e semelhança do capeta? Pois é,
Sinto muito falar assim, mas é a verdade. Outra coisa, Johnny, ele só entendeu o que significava depois que ele se entregou para Deus. Aí ele foi transformado e aí ele parou com esse negócio de morte, entendeu? É isso aí. Gostaria de ler aqui em Eclesiastes 7, do 1 ao 5, que diz o seguinte: melhor é a boa fama do que o melhor remédio, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Ele está dizendo aqui, imagine só, quando você está em uma festa, você pensa que daqui a pouco você vai morrer? Você pensa que a sua vida deveria ser melhor? Você não pensa, você está sob efeito de alegria e você só pensa naquele momento. Tipo, agora estou curtindo. Mas quando você está em um luto, por exemplo, num velório, você reflete. Nossa, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu poderia estar fazendo melhor? E se hoje eu que tivesse ali, o que as pessoas iam falar de mim? Que tipo de legado eu estou deixando nessa terra? O que eu estou fazendo para as pessoas ao meu redor? Eu estou curtindo de verdade a minha família? Eu estou curtindo o momento de prazer? Não, muitas vezes a gente não faz isso. Quando a gente está no bem bom, a gente não pensa nisso. Mas quando a gente está no velório, num luto, a gente pensa sobre isso. Por isso que eles falam que é melhor o dia do luto, porque há sabedoria.